pode colocar algo no seu coração: ninguém nasceu por acaso. Ninguém. Aí eu te pergunto para você: você pediu para nascer? Quem pediu para nascer? Eu estou levantando a mão só para saber, tá, pessoal? Também não pedi. Alguém pediu para nascer? Por que você existe? Por que nós existimos? Esses dias eu estava assistindo uma reportagem, eu não me lembro aonde agora, no Tahiti. Pessoas estavam lá passando fome, morrendo de fome. Aí estava alguém do lado, eu falei: olha, sabe qual a diferença entre nós e aquela pessoa que está morrendo de fome? É que ela nasceu naquele corpo e nós nascemos no corpo que nós temos. Eu sou uma pessoa que estou nesse corpo, você é uma pessoa que está no seu corpo. A única diferença foi essa. Foi só a questão de onde nasceu. Tem alguns que até dizem assim: puxa, se eu tivesse nascido um palmo para o lado do vizinho, eu tinha nascido numa família rica. Você mora do lado, você um palmo só, nascido um palmo naquela família, a minha vida tinha mudado toda. Mas tudo está diante de Deus. Ele controla todas as coisas, e aonde você nasceu, da família onde veio, o que você faz, que profissão você exerce, que habilidade você tem, que dons você possui, irmãos, é tudo dado por Deus. Tudo dado por Deus. A única coisa que nós não podemos deixar crescer é o nosso entendimento. Como assim, pastor? Quando a pessoa cresce o entendimento, ela começa a diminuir o entendimento de Deus. E aí então ela começa a entrar num terreno perigoso, porque ela sai da ordem administrativa de Deus, e aí ela pode entrar em sérios apuros. Por isso que nós sempre temos que estar de acordo com a vontade de Deus. Nós estamos aqui hoje porque Deus preparou esse culto. Eu vou trazer a mensagem, não é porque o pastor sabe, o pastor... Não é nada disso, pessoal. É tudo pela graça e misericórdia de Deus. É isso que nós temos que entender. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, e Ele vai te abençoar muito hoje. Vai te dar uma direção tremenda para você conseguir vencer na vida. Provérbios, vamos iniciar aqui. 21 de Provérbios, versículo 5. 21, versículo 5. Hoje pela manhã eu comentei com o Evandro, ele falou desse versículo, eu até me lembrei dele. Não é toda a mensagem, só vou começar aqui, só para nós entendermos. 21, 5 de Provérbios. Acharam? Os pensamentos do diligente tendem aonde? Tendem a quê? Abundância. Mas os de todo apressado tão somente vai aonde? A pobreza. Então o que nós temos que entender? O pensamento que está ligado com o pensamento de Deus, a tendência dele é chegar à abundância, uma vida abundante. O apressado, ele pode até empobrecer. Tudo que você fizer, você tem que fazer de acordo com aquilo que Deus venha lhe dirigir. Não é porque você sabe fazer que você, me perdoe a colocação, vai pondo a cara e fazendo. Não, você vai esperar a direção de Deus. Hoje você vai receber a unção na sua mente. Vai ser uma unção para que você possa abrir o entendimento, não de acordo com a sua habilidade, com o seu dom, não, é de acordo com aquilo que Deus vai te dirigir. Você vai viver, depois desse culto, depois dessa mensagem, minuciosamente dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E eu digo para vocês, às vezes são anos de cristianismo, anos de igreja, mas você vai ouvir coisas que você não tinha ouvido antes, nem entendido. Então é preciso muita atenção agora. A unção que você receberá vai mudar a sua vida, desde que você entenda o projeto de Deus. Se demorar muito,
você pode ficar pobre. Se correr de uma maneira desordenada, você também pode empobrecer. É muito importante estar no tempo de Deus e na hora que Deus determinou. Nem um passo atrás, nem um passo à frente, nada. Tem que estar sempre no centro da vontade de Deus. E Ele determinou o tempo para todas as coisas. Para todas as coisas. Eclesiastes, um pouquinho à frente. Eclesiastes, capítulo 3, ou 3 para alguns, 3 para alguns, outros, né? E 3 para alguns. Eclesiastes. Pastor, eu gosto de ouvir 3. Então você ouve 3. Não, pastor, o meu tem que ser 3. Então toma, ouve também 3. Eu falo dos dois jeitos. 3, 1. Acharam? O que está escrito aí? O que está escrito aí, pessoal? Tem? Deixa eu ler para vocês agora, para o pessoal de casa entender. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito, aonde? Debaixo do céu. Há tempo de nascer. Quem já nasceu? Ué, os outros não nasceram ainda? Quem já nasceu? Pastor, e eu nasci de mulher ainda. Vê se você pode uma coisa dessa. Quem é nascido de mulher? Ó, há tempo de nascer e tempo de... Quem já morreu? Ué? Está amarrado. Quem já morreu para o mundo, pessoal? Ah, bom. Que é isso? Não espera o pastor terminar de falar? Ó, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se... Tem uma lista aqui, não vou me ater a ela. Eu quero ficar no ponto-chave aqui. Você já semeou? Semeou? Há tempo do quê? De plantar. Mas também tem o tempo de colher, de arrancar o que se plantou. Mas o foco não é esse. O foco é que para tudo há um tempo determinado. Por que as pessoas sofrem? Porque elas perderam o tempo. Por isso que elas sofrem. Por que elas perderam o tempo? Por não ter agido pela sabedoria de quem? De Deus. Que quando ela age pela sabedoria de Deus, tudo que Deus cronometrou, tudo que Deus elaborou, tudo que Deus planejou, está na ordem de Deus. Se nós vivermos de acordo com aquilo que Deus planejou, nunca vamos ser derrotados, nunca vamos perder tempo em nada. Sempre vamos estar no lugar certo e na hora, recebendo todas as oportunidades que Deus preparou. Gosto de comentar de Davi, não vou me ater muito hoje, mas vou comentar algo. Eles estavam todos na guerra. O gigante filisteu afrontando o exército de Israel. Davi só foi lá para levar comida para os irmãos dele. Ele não foi para a guerra. Ele não foi convocado para a guerra porque ele era menino, era pastor de ovelhas. Ele não era soldado guerreiro. Mas ele chegou lá e foi o único que matou o gigante. Por quê? Porque era tempo de quem? De Deus. O tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Se nós vivermos de acordo com o tempo de Deus, nós receberemos as bênçãos de Deus. Se você viver só de acordo com o tempo do homem, você vai receber só aquilo que o homem tem para te oferecer. Então nós precisamos viver na terra, no tempo que Deus planejou. E qual é o tempo que Deus planejou? Qual é o tempo que não teve intervenção humana? O tempo da terra, o tempo da vida. Há tempo para nascer, tempo para morrer. Eu brinquei com vocês falando da morte para o mundo, também é válida, mas agora entenda. Você tem um tempo de vida nessa terra. Eu tenho um tempo de vida nessa terra. Todos nós temos. A questão é, o que é que estamos fazendo com o tempo que Deus nos deu? Essa é a questão. Anotem. Administre sua vida e não o tempo. Aprenda isso. Eu já ouvi muitos dizer, puxa, eu tenho que fazer uma organização no meu tempo. Não,
nós nunca conseguiremos administrar o tempo, porque o tempo não pode ser mudado, adulterado, o tempo não pode sofrer nenhum tipo de alteração. O tempo sempre vai ser o tempo, sempre. Então, o que é que nós temos que fazer? Administrar a nossa vida e não o tempo, porque o tempo não pode ser mudado. Um dia tem quantas horas? Tem 24 horas. Em todos os cientistas do mundo, os mais inteligentes, os mais sábios, não conseguiram ainda inventar uma fórmula que pudesse acrescentar 1 minuto de um dia para o outro. Pode? Já viram isso? De todos os estudiosos, eles não conseguem pegar 1 minuto do dia de hoje, vou acrescentar para o dia de amanhã. Vou pegar esse minuto aqui, eu vou deixar aqui, depois eu coloco no dia de amanhã. Não tem como. Por quê? O dia tem 24 horas, você correndo, trabalhando, andando, dormindo, doente, acamado, ou viajando, passeando, o tempo ele tem o seu compasso e ele sempre vai ser naquela ordem do mesmo jeito, independente de como você está. Se você está trabalhando ou parado, desempregado, o tempo passa do mesmo jeito. Se você dorme ou se você trabalha, se você anda, o tempo muda? Não, o tempo passa do mesmo. Então, o tempo está passando da mesma maneira, do mesmo modo, do mesmo jeito para todos. E anote aí, o tempo é um ótimo patrão. Ele proporciona a mesma oportunidade para todas as pessoas. Ele é um ótimo patrão. O Joãozinho, ele vai ter, em vez de 24 horas, ele vai ter 28. Não tem isso. O Joãozinho tem as 24 horas por dia, a Mariazinha tem as 24 horas por dia, a dona Gumercinda também tem as 24 horas. Todo mundo tem as 24 horas por dia, tanto rico quanto pobre, tanto o que estudou quanto o que não estudou. Todos temos a mesma 24 horas por dia. Isso não pode ser mudado. Então nós não temos que administrar o tempo, porque o tempo não tem como ser administrado, ele não muda. Ele é aquele compasso sempre, minuto após minuto, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Isso não vai mudar. Isso é algo que Deus criou. A única coisa que nós precisamos fazer é administrar a nossa vida de acordo com o tempo de quem? Que Deus estabeleceu. Aí que está o X da questão. E como que nós podemos fazer para administrar? Eu estava meditando essa mensagem hoje. Me perdoe o exemplo, tá, pessoal? Eu sou meio simples. Eu vou dar um exemplo bem chula para você não ficar, né? Logo no início da minha caminhada, não era nem pastor, eu fui me aventurar a abrir uma empresa e fui de cidade, numa cidade que eu não conhecia, e pagar aluguel não é fácil. Quem já pagou aluguel? E lá o aluguel estava subindo muito, e eu tinha que mudar de um lugar para o outro. Quem já fez bastante mudança? Já fizeram? Agora, como pastor, então, muda até mais. Até que não está mudando tanto, que aqui já vão fazer 2 anos. Mas olha só, aí eu aprendi uma coisa, me veio ao coração isso hoje. Eu sempre pegava um freteiro, caminhão para poder fazer o transporte da mudança, e eu ficava observando. Tinha caminhoneiro que com um caminhão baú, não tão grande, ele conseguia ajeitar toda a mobília de uma maneira que cabia certinho. E tinha outros que eu pegava, poxa, o cara vinha quase com a carreta, porque mudança é assim, você parece que não tem nada em casa, vai mudar, aparece coisa que você fala, puxa, eu nem sabia que tinha isso aqui. É ou não é verdade? Falei com a minha esposa um dia, pega essa roupa parada aí, dá para o povo, porque não é só usamos as mesmas. Fica lá com um monte de roupa mofando no guarda-roupa, só para dar trabalho na hora de se mudar. Aí eu fiquei prestando atenção. Imagina, o mesmo caminhão, com freteiros diferentes, vamos dizer assim. Aquele freteiro, ele consegue organizar a mudança dentro daquele caminhão, do mesmo tamanho do outro, de uma maneira que ele consegue levar tudo, de uma vez só. O outro vinha com o caminhão do mesmo tamanho, ele tinha que dar quase 2 viagens. Tinha que dar 2 viagens, não que as 2 viagens cheias, mas ele tinha que dar 2 viagens. Ele ia gastar o quê?
O dobro de tempo? E não é? O dobro de combustível, o dobro de despesa. Sendo que aquele faria numa viagem só. Então, o que eu quero dizer para vocês? Entenda, o seu tempo da vida, olha a comparação, por isso que eu falei que era meia chula a comparação. O tempo da vida, se compare a um caminhoneiro que organiza a mudança. Se você organizar bem, leva tudo de uma vez. Se não for organizado, você vai dar várias viagens, não vai conseguir. Isso serve para tudo na nossa vida. Se você for uma pessoa extremamente organizada, vai sobrar tempo para você fazer as coisas que você não estava conseguindo. Se você for uma pessoa desorganizada, não vai dar tempo nem para fazer o que você precisava e vai faltar para fazer as outras coisas. Com isto, você vai começar a estar perdendo tempo. E tem muitos, pessoal, tem muitos que estão perdendo muito tempo de vida. O tempo está passando, só que ele passa de igual modo para todos. Para aqueles que são extremamente organizados, eles vão ganhar muito tempo. Para os desorganizados, eles vão perder muito. Então, não perca mais tempo na sua vida. Mas você não conseguirá organizar o tempo. É você que tem que ser organizado. A pessoa chega ali rapidinho, ela se organiza e já resolve. Eu fiquei prestando bastante atenção aqui também. O Francisco está por aí? O Francisco não veio? Tá. Ah lá, o Francisco. O Francisco, eu sempre falei com ele. Ele trazia um auxiliar aqui, ele que estava reformando a igreja. Francisco, vocês perdem muito tempo. O cara chegava às 8h30, depois eles iam tomar café, depois não sei o quê, ia conversar. Puxa, eu falei, eu não falava, Francisco? Dispensa esse daí que você vai prosperar. Aí o dia que ele mais precisava, o cara faltava. Poxa, não, só ganhando o dia para pagar uma coisinha, tá bom. Não, se você é bem organizado, você já vai organizar o teu dia de trabalho um dia antes. Você já vai organizar hoje o que você tem que fazer amanhã. Você vai organizar o que você vai fazer no mês que vem hoje. Você não vai ficar esperando chegar o dia para depois você se organizar. Você tem que se antecipar às situações que acontecerão amanhã, depois de amanhã. Se você não conseguir se antecipar, se organizar, escreva aí, vou perder tempo. Irmãos, e tempo é algo que nós não podemos perder. Ele é o bem maior que nós temos. O tempo é muito mais valioso do que o ouro. Muito mais valioso. O homem mais rico do mundo, ele não consegue comprar um minuto a mais na vida dele. O mais rico do mundo, com toda a fortuna do mundo, ele não consegue comprar um minuto a mais de vida.